Irmãos, dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, nesse mês de julho, que nós estamos falando do tema Vencendo os Gigantes da Pandemia, vamos então para o nosso quarto estudo. Vamos iniciar orando ao Senhor? Deus, Pai querido, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de meditar na Tua Palavra. Queremos que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aquilo que o Senhor separou para hoje. Que cada irmão que recebe essa palavra, meu Deus, possa, meditando nela, compreender o que o Senhor tem a lhe dizer, aprendendo e aplicando em sua vida. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós falaremos do gigante da incredulidade. Esse comportamento que muitas vezes tem aparecido também nesse período de isolamento social, de dificuldades de convívio. A incredulidade que muitas vezes vai bater a porta, colocando aí dificuldades quanto à nossa fé. A incredulidade que muitas vezes vai aí bater a porta, angustiando os irmãos, angustiando os indivíduos e colocando à prova a sua fé, questionando a sua fé. Então nós vamos começar lendo um texto que está na palavra do Senhor sobre o que é a fé. Está então na carta aos Hebreus. Assim diz a palavra do Senhor no capítulo 11, o versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, se nós formos buscar um significado literal da incredulidade, seria então, incrédulo seria aquele que não crê. Um significado bastante literal. Entretanto, nós podemos também avaliar a incredulidade como uma ausência temporária de fé, digamos assim. A incredulidade no sentido de que a fé se ausenta por um momento, a fé seja questionada por algum momento. Então, uma ausência de fé de modo pontual, não total, não completa, digamos assim. Nós lemos então na palavra do Senhor esse texto que define o que é a fé, e vocês percebam que a palavra traz dois núcleos para o conceito bastante claros. Quais são eles? A certeza e a convicção. Certeza daquilo que se espera e convicção do que não se vê. E aí, quando nós vamos buscar o significado dessas duas palavras, nós vamos ver que certeza é a adesão absoluta e voluntária a um fato. Um dos dicionários que eu consultei, inclusive, trouxe um conceito que eu achei bastante interessante, que essa adesão seria uma adesão em espírito, ou seja, uma adesão total, absoluta, voluntária, ou seja, ninguém impõe, o indivíduo assim decide fazê-lo por vontade própria, e por ser absoluta, ela não abre espaço para ser relativa, ela não abre espaço para ser questionada, assim digamos. Muito bem, e a convicção seria a ausência de dúvida. Convicção do que não se vê. Ou seja, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que existe. Levando então o significado desses dois conceitos ao conceito de fé, a fé seria a certeza, a adesão voluntária, sem espaço para dúvida, sem espaço para questionamento, de um fato que, mesmo não vendo, eu sei que existe. Isso seria a fé. Mas como nós dissemos no início, a incredulidade não necessariamente vai ser uma ausência total de fé. Pode ser um questionamento temporário. Num dos textos bíblicos que nós leremos aqui, veremos que esse questionamento se mostrou de forma pontual na vida de um indivíduo. Essa ausência temporária, então, nós podemos dizer que também é uma incredulidade. E aí nós vamos ver, então, meus irmãos, alguns textos do Evangelho, especificamente no Evangelho de Mateus, que nós leremos, onde o Senhor Jesus diz aos discípulos que a fé deles era pequena. E, lendo esses textos, nós veremos algumas condutas desses demonstradas pelos discípulos que fizeram com que o Senhor dissesse naquele momento que a fé deles era pequena. Que o Senhor Jesus dissesse logo em seguida que a fé deles era pequena. E o primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Mateus, lá no capítulo 6. Lá no capítulo 6 do livro de Mateus, dos versículos 25 ao 33, onde Jesus diz
que a fé dos discípulos era pequena logo após eles demonstrarem ansiedade. O texto vai dizer, Jesus dizendo para eles, que por mais ansiosos que eles fossem, não conseguiriam acrescentar nada, nem um dia que fosse a sua própria vida. Portanto, não deveriam andar ansiosos quanto ao que comer, beber ou vestir. O Senhor Jesus cita as aves dos céus, que não semeiam, não plantam, não colhem. Citam os lírios do campo, que nem Salomão, no auge do seu esplendor, teve tamanha beleza, dizendo que tanto a beleza dos lírios quanto o sustento das aves é provido por Deus. E aí o Senhor Jesus conclui que não devemos andar ansiosos quanto ao que comer, beber ou vestir. Devemos sim buscar primeiro o reino de Deus, e todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. Percebam que o Senhor Jesus cita claramente que não se deve andar ansioso, e nesse contexto chama os discípulos de homens de pequena fé, mostrando para nós que a ansiedade que eles demonstravam ali naquele contexto colocava em xeque, digamos assim, a fé que eles tinham, que eles demonstravam. Um outro comportamento, meus irmãos, diante do qual, apresentado pelos discípulos, o Senhor Jesus também disse homens de pequena fé, nós vamos encontrar também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, nos versículos 23 a 26. Um outro texto também bastante conhecido, em que Jesus e os discípulos, estando num barco, em meio a uma tempestade, o Senhor Jesus dormia no barco e os discípulos, temendo que o barco perecesse, ou seja, que eles viessem a pique e pudessem morrer, foram acordar o Senhor Jesus clamando por salvação. Mestre, salva-nos. E aí o Senhor Jesus diz para eles claramente que eles estavam com medo. Percebem que eles estavam com medo. E repreende o vento. Portanto, o medo foi um comportamento que o Senhor Jesus detectou ali nos discípulos, imediatamente antes de dizer para eles mais uma vez que a fé deles era pequena. E aí nós podemos fazer uma análise rápida desses dois comportamentos, o medo e a ansiedade. Por que tais comportamentos seriam então causadores de uma pequena fé? Seriam então características de uma pequena fé? Porque eles vão atacar, meus irmãos, o núcleo lá da certeza, que é o núcleo do conceito de fé que nós lemos, que a palavra nos trouxe. Se eu estou ansioso por algo, eu não tenho certeza de que aquilo vai acontecer como deve. Eu tenho medo de que aconteça algo diferente daquilo que vai acontecer e por esse motivo eu deixo de crer. O componente certeza da minha fé é questionado por um temor que algo ruim aconteça, diante de um perigo que eu estou vivendo, ou diante da não ocorrência, no tempo que eu quero, daquilo que eu espero. O medo e a ansiedade, portanto, vão atacar o núcleo da certeza que compõe a fé. Mas não são só esses dois comportamentos. A palavra vai nos trazer outros comportamentos que também colocaram em xeque a fé dos discípulos. E um deles, nós vamos ver lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, um texto que está entre os versículos 5 e 12, onde o Senhor Jesus, ensinando para os discípulos acerca do fermento dos fariseus, os discípulos pensam que haviam esquecido de levar pães, por isso o Senhor Jesus os falava acerca do fermento. E aí o Senhor Jesus os questiona, dizendo que eles haviam presenciado 2 ocasiões em que com poucos pães ele havia alimentado milhares. Aí nós vemos outro comportamento também que pôs em xeque a fé. O esquecimento, a desatenção. Vejamos que os discípulos haviam presenciado esses 2 milagres. Estavam na presença do Senhor Jesus, viam o agir do Senhor, sabiam quem Ele era, mas ainda assim, por algum momento, se esqueceram, mostraram-se desatentos, se esqueceram na presença de quem eles estavam
Isso colocou a fé deles, naquele momento, numa condição de pequena fé. E o Senhor Jesus os exortou dessa forma. Irmãos, o esquecimento das coisas que o Senhor Jesus havia feito na presença deles, e no nosso caso, o esquecimento de quem Deus é e das coisas que Deus já nos fez, pode nos levar, sim, a essa condição de pequena fé. Lembrando que não é necessário de que se tenha visto para se crer. O conceito de fé é bastante claro. Mas num coração humano isso é reforçado, né? Um outro contexto bíblico, um outro momento bíblico em que esse esquecimento também vai levar um povo ao questionamento acerca do que viria a acontecer, a uma fé abalada, digamos assim, o contexto dos hebreus diante do Mar Vermelho, perseguido pelos egípcios. No momento que aquele povo, temendo cair nas mãos dos egípcios, questionaram Moisés: por que nos trouxeste para morrer aqui no deserto? Moisés, então, lhes diz claramente para se aquietarem e verem o livramento que o Senhor lhes daria em seguida. Vejamos, meus irmãos, que era um povo que havia presenciado nos últimos tempos, nos últimos meses que viveram, a mão do Senhor agir em favor deles. O Senhor Deus levou as 10 pragas ao Egito, a fim de que o faraó libertasse o seu povo. Esse mesmo povo que viu isso tudo, duvidou naquele momento. Moisés os exortou a se aquietar e acreditar com fé que o livramento viria, como de fato veio. Portanto, meus irmãos, o esquecimento, a desatenção, também pode levar a esse momento de pequena fé. Lembrando que somos humanos. E o nosso coração vacilante, às vezes, traz esse comportamento duvidoso. E a dúvida vai ser, então, o outro comportamento típico da pequena fé que o Senhor Jesus disse ali aos seus discípulos. E esse outro comportamento nós vamos achar lá no capítulo 17 do livro de Mateus, nos versos 14 a 20, um momento em que um pai chega na presença do Senhor Jesus com o seu filho, pedindo que o Senhor Jesus expulsasse o demônio que estava ali no corpo do seu filho, dizendo que os discípulos não haviam conseguido expulsar esse demônio. O Senhor Jesus o faz, expulsa o demônio, e logo em seguida os discípulos vão questioná-lo. Por que eles não haviam conseguido expulsar o demônio tal qual Jesus o fizera? E Jesus diz a eles: por causa da vossa pequena fé. E conclui dizendo que, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a aquele monte: saia do lugar, e esse monte vai sair. Olha o exemplo que ele dá. Um grão de mostarda, se os irmãos forem pesquisar, não chega a ter 1 centímetro de diâmetro. Na verdade, são alguns milímetros. É a comparação que o Senhor Jesus o faz. A dúvida, portanto, ela vai atacar o componente da convicção que nós dissemos lá no início do estudo. Quem é convicto não tem espaço para dúvida. Onde há convicção, não há espaço para dúvida. Portanto, quem duvida faz combalir ali, faz fraquejar ali o componente da convicção na fé. E um outro momento, esse direcionado a um discípulo em específico, Pedro, um momento típico de dúvida, mas também de medo, que nós falamos há pouco, também ouviu ser um homem de pequena fé. Pedro, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, vai mostrar lá, a partir do verso 28, onde Pedro, vendo Jesus andando sobre o mar, pergunta: se és tu, mande que eu vá ao seu encontro sobre as águas. O Senhor Jesus chama, ele acredita e vai. Mas num momento, vendo a força do vento, deixando de olhar para Jesus, ele temeu e começou a afundar. Quando clama por socorro, o Senhor Jesus o salva e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? Ele teve medo e teve dúvida. Medo e dúvida, meus irmãos, não cabem na fé, porque atacam o componente da convicção.
Não podemos deixar que a dúvida ganhe espaço no nosso coração. Muito mais, não podemos decidir ter dúvida. Porque nós vamos ver aqui o caso de um apóstolo que decidiu pela dúvida. Mesmo que momentaneamente ele decidiu. Nós vamos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 20, onde Jesus, a partir do versículo 24, Jesus tendo aparecido para os discípulos, Tomé não estava presente. E quando os discípulos foram dizer para ele, vimos o Senhor? Tomé disse claramente que se não colocasse as mãos sobre as marcas dos cravos na mão do Senhor, ele não acreditaria. Disse claramente. Decidiu que não acreditaria se não visse. Ou seja, ele decidiu pela dúvida. E aí o Senhor Jesus, quando apareceu de novo para eles, chamou Tomé e orientou que colocasse a mão onde ele queria, nas mãos do Senhor, para ver as marcas dos cravos da crucificação. E aí, quando Tomé constatou, quando ele viu, ele creu, exclamando, Senhor meu e Deus meu. E aí o Senhor Jesus vai responder para ele, lá no versículo 29, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Percebam que o Senhor Jesus está falando para ele claramente aqui o que é a fé. Não é necessário ver para crer. Fé é convicção de algo que não se vê. E o Senhor Jesus está dizendo isso claramente para ele. Portanto, meus irmãos, a dúvida, ela não pode tomar corpo no nosso coração. Mesmo que ela venha a acontecer, é preciso decidir não crer nela. Não o contrário. Não exigir uma prova. Fé não se prova. Fé se tem. Convicção e certeza são decisões próprias e voluntárias do indivíduo que nós lemos lá no início desse estudo que nós estamos fazendo. Percebam, portanto, meus irmãos, que esses comportamentos tendem a colocar em xeque a nossa fé, levando a uma incredulidade, mesmo que momentânea. Repito, não é necessário que a incredulidade seja permanente. Pode acontecer de modo momentâneo, como nós vimos. E os irmãos perceberam que nós falamos aqui de comportamentos que nós estudamos nesse mês de julho como gigantes da pandemia? Nós falamos aqui há algumas semanas sobre a ansiedade, sobre o mundo acelerado que quer nos impor essa aceleração e essa vontade de que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas que nós não devemos nos portar assim, pois sabemos que há um tempo estabelecido por Deus para cada momento, e esse tempo é o tempo oportuno do Senhor. Nós falamos aqui do medo, onde o Senhor Deus exorta Josué a ter coragem diante de um momento de risco que ele enfrentaria junto com o povo, na condução do povo. Nós falamos também, quando falamos de Gideão, quando falamos da inferioridade, nós falamos que Gideão duvidou daquilo que o anjo do Senhor dizia que ele era. Duvidou da capacidade que o anjo do Senhor dizia que ele tinha. Portanto, meus irmãos, percebam que esses comportamentos que nós lemos aqui hoje, demonstrados pelos discípulos, e aos quais logo em seguida o Senhor Jesus dizia a eles que a fé deles era pequena, são comportamentos que levaram a essa condição momentânea da fé deles. A nós cabe não deixar que esses sentimentos tomem corpo no nosso coração. Porque aparecer pode ser que apareçam sim. São sentimentos tipicamente humanos e humanos nós somos. Mas decidir que eles não tomem corpo no nosso coração é sim uma decisão que cabe a nós. Nós que cremos. É uma decisão que cabe a nós que cremos. No texto que nós lemos, no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus fala para Tomé, ele fala claramente no versículo 27, não sejas incrédulo, mas crente. Ou seja, decida crer. Não decida no seu coração pela dúvida, decida pela fé. Isso cabe a nós. É esse ensinamento que cabe a nós. Vão passar no coração esses sentimentos? Vão, nós somos humanos. Mas decidir, não deixar que eles tomem corpo
e diminuam a nossa fé, trazendo uma condição de incredulidade, ainda que momentânea, cabe sim a nós. E isso nós devemos fazer, crentes que somos. Amém? Vamos orar então ao Senhor, agradecendo a Ele por essa palavra que Ele nos trouxe hoje, fechando esse tema, vencendo os gigantes da pandemia que nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical nesse mês de julho. Senhor Deus, te agradecemos por esse estudo que o Senhor nos trouxe. Que nós possamos, meu Deus, ter aprendido com a Tua palavra, para que possamos praticar em nossas vidas, sabendo que tais sentimentos podem sim aparecer em nossos corações, mas que caberá a nós, pela fé que temos, decidir, não deixar que eles tomem corpo, não deixar que eles ganhem espaço, e decidindo, assim, fazer que nós possamos, mais e mais, estar convictos e certos de que cremos num Deus que é único, onipotente, onipresente e que tem feito por nós o que é da sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.